desta live. Me chamo Maria Aparecida, sou técnica em agente comunitário de saúde, assistente social de formação, sou naturopata e terapeuta holística. Faço parte do movimento Atualizante da Pessoa, o MAP, do qual fazem parte profissionais como Marísia Oliveira da Silva, Ana Coutinho, Elizabeth Regis e Daniel Oliveira, entre outros. Estamos iniciando o 5º episódio da série Diálogos Múltiplos, abordando o tema Quando a Fé é Capturada, a agenda política da teologia do domínio no Brasil contemporâneo. Nesse sentido, convido o teólogo e psicólogo Daniel Oliveira para sua exposição em até 20 minutos. Na sequência, a gente chama a psicóloga e professora aposentada Marísia Oliveira da Silva como debatedora, né? Vamos lá, Daniel, sua vez. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer a oportunidade, de estar aqui. Agradecer também a todos que estão presentes, aqueles que insistiram, estar aqui. Eu queria começar, gente, falando um pouco sobre mim, bem rápido, Esse tema, que é um tema que fala sobre como a fé, os movimentos religiosos podem, de alguma forma, ser capturados, com outras finalidades, mais especificamente aqui, finalidade política, Esse é um tema que eu gostaria de não falar, mas só que ele é um tema necessário. Quero dizer que eu sou cristão, sou evangélico há mais de 45 anos, também tenho uma atuação pastoral há 24 anos, então eu posso dizer que eu tenho um lugar de fala, Então, ser cristão, ser evangélico é algo que me constitui, como pessoa, em várias áreas, é algo que realmente me atravessa, faz parte da minha identidade, Agora, posso dizer a vocês que a minha convivência no meio cristão evangélico, uma convivência onde eu percebia, sim, um pensamento conservador, que sempre foi presente, hegemônico, que é algo que não é uma exclusividade dos evangélicos, está presente em vários outros contextos, religiosos ou não religiosos, mas nós não tínhamos um pensamento ou uma ação reacionária, vamos dizer assim. E aí, fazendo uma distinção, conservador é aquele que tem uma certa cautela, vamos dizer assim, com o que ele considera que deve ser mantido na sociedade, Mas a pessoa reacionária, ela vai além disso, ela quer voltar ao passado, inclusive destruir coisas que foram construídas, Então, eu convivi com pessoas de várias origens, de vários segmentos, e não percebia essa ação mais reacionária. Assim. Na verdade, falando da minha experiência na igreja, sempre houve um zelo muito grande com a questão da separação entre a igreja e o Estado, a ênfase de que o Estado é laico, de que as coisas precisam estar separadas, que não se pode misturar as coisas, Havia zero pressão eleitoral, zero militância político-partidária, vamos dizer assim. Inclusive, na minha época de adolescente, era comum que pastores proibissem que, na época de eleições, de campanha eleitoral,
candidatos fizessem campanha, distribuíssem santinhos na frente da igreja, abordassem as pessoas na igreja. Não havia essa disposição de ceder espaços, inclusive espaços de fala, né? Mas minha pesquisa, ela vem motivada por uma mudança radical que eu percebi, principalmente a partir de 2018, né, com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Eu percebi claramente uma guinada no sentido de abraçar um projeto político, de aderir a esse projeto de uma forma totalmente acrítica, né, identificando esse projeto político desse grupo, identificado com a extrema-direita, como sendo algo que representava valores que a igreja ou determinado grupo representava, né, de certa forma, né? Isso me incomodou bastante, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista também da observação, né, das instituições, e fiquei me perguntando por que a adesão? Por que essa quase que imposição, muitas vezes, por um determinado candidato, por uma determinada ideologia? Por que que esse discurso religioso, especialmente, ele ficou saturado dessa forma? Isso é o que me motivou, no curso de psicologia, já no trabalho de conclusão de curso, pesquisar sobre esse assunto. Inclusive, tive o privilégio de ser orientado pela professora Marisa, que assumiu esse desafio aí, né, de me orientar. E a pesquisa, ela partiu de alguns pontos. Um deles, o principal, né, que eu gostaria, um dos principais que eu gostaria de destacar, é o que está presente no discurso religioso que se identifica com o que nós chamamos de personalidade autoritária. E é uma pesquisa da década de 50, que Adorno, né, ele faz na década de 50, nos Estados Unidos. Ele já tinha migrado para os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, por conta do nazismo, né? E ele faz uma pesquisa para tentar identificar que traços são esses, que elementos são esses que se identificam, né, com as ideologias de extrema-direita, com os fascismos, inclusive, né, que, de alguma forma, estavam presentes na sociedade americana. E essa pesquisa levou ele à conclusão de que esses elementos estavam presentes, sim, na sociedade americana. É uma pesquisa antiga, um trabalho seminal, né, dele, que depois gerou uma série de outras repercussões. E, a partir disso, eu fiz um recorte de discursos de líderes religiosos com esses traços da personalidade autoritária, né? E, de fato, identifiquei que existe essa aderência, vamos dizer assim. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando de maneira generalizada. É claro que isso não é algo que está presente no discurso de todos, também não faz parte necessariamente do pensamento de todas as pessoas que estão na igreja, né? Também não é uma exclusividade do movimento evangélico, cristão evangélico. Também você encontra isso em outras tradições religiosas, inclusive não cristãs. Então, existe o perigo da gente generalizar, é claro, né? Mas destacar que existe, sim, no movimento evangélico, uma pluralidade, né? Um dos erros ao abordar os evangélicos é achar que eles são todos iguais, pensam todos da mesma forma. Isso não é verdade. Isso é algo que vamos dizer assim, um viés, né? Mas essas lideranças, especificamente, cujos discursos eu pesquisei, são pessoas, de maneira geral, com maior alcance na sua fala, né? Seja em redes sociais, seja através de posições de liderança. De fato, esses discursos eles estão extremamente alinhados com essa pesquisa, esses elementos que foram pesquisados por Adorno lá na década de 50, né?
que eu não vou aqui detalhar, por causa do nosso tempo. Mas esse discurso autoritário, ele, claro que ele tem um impacto, né? Ele tem um impacto na formação da subjetividade das pessoas, né? Na saúde mental das pessoas, nas escolhas que as pessoas fazem. E isso ficou evidente na pesquisa. Ele está presente e ele é muito forte, ele penetra de uma forma muito enfática em determinados segmentos. E algo que eu correlacionei com esse discurso religioso que traz essas marcas, né, da personalidade autoritária, que Adorno pesquisou, é o que se chama hoje de teologia do domínio. Há uma certa resistência de algumas pessoas, né, de até usar o termo teologia para se referir a esse pensamento que eu vou tentar detalhar um pouco aqui para vocês. Então, o que seria essa teologia do domínio? É a ideia de que os cristãos, né, especialmente os de matriz evangélica, né, cristã evangélica, têm uma ordem, um mandato a partir de Deus para dominar a sociedade. Isso é uma coisa que ela nunca fez parte, digamos assim, da história da teologia, né, da história dos movimentos cristãos, mas é algo que surge muito forte nos Estados Unidos, com a ascensão da chamada nova direita religiosa, né, um movimento chamado maioria moral, que ele ficou muito forte a partir da década de 70, que influenciou fortemente os Estados Unidos, inclusive do ponto de vista político, e que acabou resultando em outras variantes, em outras ramificações, que hoje nós, de uma forma, talvez assim, didática, identificamos como a teologia do domínio. É um pouco forçado falar em teologia, porque teologia, para quem estuda teologia, é algo estruturado, né, sistematizado, que tem uma epistemologia também, tem uma hermenêutica, mas de uma forma, vamos dizer assim, didática, e até para simplificar um pouco, a gente usa esse termo, quando ele se popularizou, para se referir a essa ideia, né? Então, a ideia ela está baseada em dois princípios básicos. Existe a necessidade, né? Os que propõem essa teologia do domínio, eles dizem que há a necessidade de reconstruir a sociedade com bases no que eles consideram o cristianismo, né, pretensamente o cristianismo, e que isso é uma ordem divina, e que é necessário, inclusive, substituir legislações, né, leis, e não somente na esfera religiosa, mas na esfera civil, na esfera criminal, na esfera social, de maneira geral, de modo que o que passe a valer sejam esses princípios que, de uma forma completamente enviesada, uma interpretação extremamente tendenciosa, passariam a vigorar sobre a sociedade. Então, o que antes era algo que fazia parte daquele círculo mais próprio do movimento religioso, é visto como algo que tem que ser imposto à sociedade, inclusive com mudanças em nível legislativo mesmo, de modo que, mesmo que a pessoa não seja cristã ou não acredite nisso, ela passaria a ser subjugada por isso. Isso vai um pouco além, a partir de um determinado momento, quando os proponentes desse movimento dizem o seguinte: existem 7 esferas de domínio, 7 pilares da sociedade que precisam ser dominados, que seriam a família, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes e a economia.
Então, veja que é algo que tem a pretensão de abranger não somente a questão espiritual, de uma religiosidade ou de uma expressão de uma determinada espiritualidade, mas esferas realmente de domínio da sociedade. Então, por exemplo, o movimento de homeschooling, que é aquela ideia de que você, como pai, como mãe, você deve educar o seu filho em casa, para que ele não vá para a escola, para ele não ser influenciado pela escola, né? Esse movimento de homeschooling, ele é um dos pilares dessa chamada teologia do domínio. A ideia de que, não, em termos de educação, a família tem a primazia. Então, eu vou educar meu filho em casa. Em relação à religião, é desconsiderar a liberdade religiosa, inclusive, de modo que a religião evangélica, nessa vertente, né, mais radical, ela passaria a ser a única aceita e aquela que seria imposta, de uma certa forma. Em relação ao governo, ocupar todos os espaços possíveis, né, desde o Conselho Tutelar até a Presidência da República e as cadeiras no Supremo Tribunal Federal e os espaços do Legislativo em todos os níveis, para fazer uma mudança a partir dessa visão de mundo em tudo, inclusive na legislação, abolindo direitos, né, impondo determinadas práticas, proibindo outras. Em relação à economia, por exemplo, há uma entidade que seria Instituto Cristão para a Economia. É um think tank nos Estados Unidos que defende uma visão neoliberal, inclusive, a economia de mercado, como se fosse a visão verdadeiramente cristã. Então, até mesmo em relação à economia, há uma pretensão de impor a regulação do mercado, a primazia do mercado, a partir de pretensas interpretações bíblicas que, na minha visão, pelo menos, de nada tem de bíblico, né? Pelo contrário. Nos Estados Unidos, nós temos várias entidades que fazem parte desse movimento, mas no Brasil, como de costume, parece que nós aqui temos o hábito de copiar tudo na sua pior versão, vamos dizer assim, né? É algo que eu infelizmente, tenho que admitir que acontece, inclusive no meio religioso. Acho que a Cida quer me avisar do tempo, né, Cida? Faltam 3 minutos? 3 4? minutos. Você me deu mais 1 minuto? 3 ou 4? 3. Faltam 3 minutos. 3 minutos. Já vou concluir aqui essa primeira exposição. Então, lá existem entidades com muita influência que realmente querem impor, inclusive, essa visão em relação à própria economia, né? Que é uma coisa bastante estranha, muito exótica, né? Vamos dizer assim. E no Brasil, nós temos algumas entidades que abraçaram essa proposta, né? Não apenas igrejas, no sentido de denominações, né? Que são predominantemente alinhadas a essa teologia do domínio, mas nós temos entidades que têm conexões com esse movimento fora do Brasil e que promovem cursos, né, promovem conferências, promovem encontros, que têm a pretensão de treinar as pessoas para ocupar essas 7 esferas de influência e, vamos dizer assim, cristianizar a sociedade, né? Mesmo que isso signifique, de alguma forma, abolir direitos e
talvez até precarizar a situação de algumas pessoas, né? Então, eu queria dizer, né, inicialmente isso. Nós temos esse contexto hoje no Brasil. Pode parecer que não é algo organizado, mas é organizado. Existe dinheiro sendo colocado nisso, não é pouco dinheiro. E hoje nós temos em alguns círculos um pensamento hegemônico, realmente, de que realmente precisamos dominar a sociedade, né? O que é uma coisa, como eu já disse, bastante estranha ao próprio Evangelho, né? Para quem conhece um pouco do Evangelho, sabe que o Evangelho ele passa pelo serviço, né? Não pelo domínio, né? Então, o domínio aí ele é uma distorção desse pensamento original, né? Que deu origem ao cristianismo, na sua essência, podemos dizer. Então é isso, Cida. Acho que acabou meu tempo. Na verdade, você ainda tem alguns segundos, né? Se você quiser concluir alguma coisa aí, fique à vontade. Não, mas já concluí, pelo menos essa primeira exposição. Acho que agora vai ter a oportunidade de Joia. interagir, né? Então, agora a gente entra com a nossa querida professora aposentada, Marisa de Oliveira, que vai fazer a fala dela, né? Debater sobre esse assunto também. Gente, mais uma vez aí, né? Uma boa noite. Estou aqui ainda sob o impacto daquele primeiro momento que foi muito tumultuado, né? Mas, assim, estamos aqui para conversar um pouco, né, sobre essa questão que a proposta que Daniel trouxe como orientando, né, na graduação, né, concluindo o curso de psicologia, e que me interessou muito, porque, assim, Daniel era um estudante lá do curso de psicologia que eu admirava muito, mas eu não conhecia esse lugar de fala dele, né, nunca sabia que ele era um religioso, inclusive um líder religioso, e a gente tinha muitos diálogos interessantes, né? Eu, como uma pessoa não religiosa, porque me apresentando aqui a vocês, eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, mas eu não tenho vinculação religiosa por nenhuma tradição, né? E por uma questão pessoal, mas, assim, respeito as pessoas que abraçam, né, suas religiosidades em qualquer frente, qualquer uma, para mim, é legítima, embora eu faça minhas críticas, tenha algumas ressalvas, né, e prefiro andar sem uma vinculação religiosa. Até o momento, assim, tem sido minha existência. Mas aí eu estava já para me aposentar, e aí Daniel querendo que eu fosse orientadora dele, do TCC, e eu não querendo arrumar mais trabalho, não sei o quê, e ele, não, professor, mas eu não vou lhe dar trabalho, eu garanto a senhora, não sei o quê, papapá. E qual seria o tema, Daniel, né? Então, assim, quando ele falou o tema, eu fiquei, assim, meio inicialmente impactada, preocupada, mas ele disse, eu garanto que eu não vou dar trabalho. E realmente foi o que aconteceu, porque, assim, Daniel fez um trabalho excelente, o trabalho, todo o conteúdo, né, que ele desenvolveu de maneira muito brilhante, foi muito assumido por ele, foi uma responsabilidade muito dele, sabe, assim, um trabalho que tem registro, que tem fundamentos teóricos e tem recortes, né, provas que relacionam a personalidade autoritária a esse movimento, né, que estourou no Brasil em 2018 e que também está no mundo, né, em vários países, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, né? E, assim, a minha função mais foi a parte mais formal da estrutura do trabalho, essas coisas, mas o conteúdo e as reflexões foram basicamente de origem da produção intelectual dele, né, toda uma história que ele também vem construindo ao longo da experiência pessoal, profissional e pastoral, né? Então, assim, eu acho que é muito bom estar conversando com você, Daniel. Naquele momento lá, da sua defesa, eu fiquei mais calada e elogiando mais o seu trabalho, né? Não fiz as perguntas que talvez eu gostaria de fazer, que são tantas, mas, assim, eu queria, acho que não ficar muito fazendo perguntas a você, mas abrir para o pessoal para dialogar mais com você sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito atual, muito presente, assustador, porque quando você me traz isso, eu vejo elementos perto de mim, em várias situações, além do que você já me trouxe como prova, como falas, como entrevistas, depoimentos em jornais, né?
e todo o movimento que está aí, assim, hoje mesmo, quando a Imar falou, existe um movimento orquestrado, né, para trabalhar essas lives, esses temas assim, né, e tem todo um orquestramento aí no mundo em busca de um domínio que é de realmente trazer a sociedade, o mundo, uma direção que supostamente seria a direção mais divina, né, orientada por Deus, por Cristo. Então, assim, e que para mim é muito perigoso, é muito assustador, sabe? Eu acho que a gente precisa refletir. Eu, como psicóloga, e você também, apesar de ser teólogo também, mas como psicólogo, e temos aqui também Maria Luísa, que é psicóloga, não sei se tem mais alguém da psicologia, mas, assim, são questões que trazem reflexões para mim, indagações, sabe? Como é que pessoas se deixam levar por esse orquestramento, né? Dentro de uns fundamentos que muitas vezes divergem, porque os próprios depoimentos, os recortes que você trouxe, né, para a sua pesquisa, desdizem o que um pouco eu conheço do cristianismo, né? Ou seja, das palavras, do que Cristo quis pregar no mundo, o que colocar no mundo, sabe? E as pessoas não percebem. A gente, na live anterior, falou muito sobre a saúde mental, né? O tema foi esse. E aí, para pensar, sabe, meu lado como psicóloga fica assim, o que é que leva as pessoas, né, de boas índoles, porque eu conheço muitas pessoas legais, pessoas boas, pessoas bem-intencionadas, a não perceberem esses processos, né, que estão aí envolvidos nesses discursos que tentam levar a gente e uma população para uma direção que é totalmente oposta a tudo que Cristo, né, que o cristianismo defendeu como verdade e até hoje vive, né, em todas as frentes, trazendo essa questão genuína, né? Então, assim, que processos psíquicos realmente acontecem que as pessoas se deixam levar por certas manipulações, por certas orquestrações, sabe? Então, fica essa questão aí para eu pensar, para você também pensar do ponto de vista até da abordagem do que a gente estuda, né? Como é que eu não percebo que, por exemplo, dentro da próxima pessoas que eu conheço, uma pessoa compra uma obra para dizer como tornar-se um conservador. Aprender exatamente, né, a se tornar um conservador, como se fosse algo para ser formado, né, para tirar uma titulação ali e agir daquela maneira, assim, uma programação, sem uma reflexão, né? E você traz aí o Adorno, o Theodor Adorno, que era um cara de teoria crítica, e eu fico pensando onde é que está o pensamento crítico, a reflexão crítica das pessoas, né? A reflexão sobre o que acontece aí no entorno. O que é que aconteceu conosco? Como é que nós estamos em nível cognitivo e psíquico? Fica aí essa pergunta que você pode ficar à vontade para responder ou não, deixar passar a bola aí para o pessoal, porque aí eu peço quem queria falar, fazer perguntas para Daniel, dialogar também comigo, né? Levante as mãos, que aí eu vou aí direcionando. Cida, quer fazer uma pergunta, Cida? Não, eu queria só, por questão de ordem, por conta do tumulto do início, o tempo ficou um pouco prejudicado, né? Porque eu tinha que anunciar o fechamento às 8h45. E faltam 5 minutos para esse fechamento. A gente dá mais um tempinho? Eu acho que diante do tumulto que houve, eu proponho, não sei para vocês, se vocês têm disponibilidade, da gente ficar até 9h15, 9h30, vocês aguentam? Até 9, eu Pode aguento. ser? Eu posso até 9. Pronto. Até 9? Sim. Então, a gente fica até 9, às 9 horas, como estava programado exatamente, então. Certo. Então, vamos lá. Temos, eu acho que faltam 10 minutos, né? Acho que 5 minutos para alguma pergunta, para a gente poder não ficar tão corrido e tão apressado, né? Acho que o Eimar e a Maria Luísa Sim. querem fazer pergunta? Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero agradecer, parabenizar, e eu gostaria muito de ler essa sua pesquisa, se for possível, Daniel. Onde que eu encontro, né? Se tem jeito, se a Marisa pode me passar. É um tema que mexe muito comigo, né? Não sou pesquisadora do assunto, mas
cresci numa família católica, aprendi a ser católica, depois de adulta escolhi continuar sendo católica, mas na minha família foram aparecendo diversidades, né, e algumas pessoas evangélicas, e tive alguns problemas, entre aspas, assim, de confronto, principalmente logo da primeira, de 2018, da candidatura lá da disputa Bolsonaro e Lula, de palavras muito duras de um dos meus irmãos, que é evangélico, e eu fiquei assim, eu não vou dizer decepcionada, porque não é a palavra decepcionada, porque, na verdade, não me surpreendeu, né? Mas não só com ele, mas também com muitas pessoas católicas, e que cá entre nós, né? Que por muito tempo se acham o exemplo, né? de vida, de cristianismo, enfim. E isso, para mim, foi muito triste, isso foi muito impactante, né? Como a Marisa disse, tem coisas e tem ações e tem falas e tem atos que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com as ações que a gente aprendeu que o próprio Cristo trouxe. Então, isso mexeu muito comigo, muito, né? Confesso que foi até difícil eu continuar professando a minha fé. Conseguir peneirar e fazer o que você disse tão brilhantemente, né? Não podemos generalizar. Apesar de ser difícil conseguir enxergar as diferenças, né? As pessoas que mesmo nesse meio tão conturbado conseguem ter esse pensamento crítico, essa postura mais humanista, né? Então, tem algumas pessoas que eu gosto muito de ouvir, tanto católicos quanto protestantes, né? Não estou dizendo de religião agora não, mas de maneira de viver, né? Poderia citar nomes aqui, mas não é o caso. E uma dessas pessoas, inclusive, me surpreendeu quando eu soube que é evangélico, né? No início, lá atrás, eu não sabia. Então, assim, isso me fez pensar muito isso. O que faz essas pessoas que se tornam tão radicais apossarem de uma verdade, né? Se dizerem donos dessa verdade, e essa verdade absoluta, e achar que todos os demais estão no fogo do inferno. Então, eu estou assim, estou emocionada, estou trêmula por dentro. Eu gostaria muito de ter acesso ao seu trabalho. Eimar estava na vez e Gutenberg também, né, na sequência? Bem, eu tenho um pouco de aproximação com esse campo, assim. Eu sinto que existe mesmo essa teologia da dominação, mas são grupos muito restritos. Eu acho que o que explica essa posição firme à direita de grande parte dos evangélicos e católicos não é a teologia do domínio, é uma outra coisa. Esses grupos evangélicos, inclusive, para eles a salvação se dá por uma questão mais individual, uma conversão, e a salvação do mundo vai se dar por uma conversão que se passa não tanto por políticas públicas, há um desprezo das políticas públicas em geral. Agora, por que agora eles se posicionaram tão politicamente tão forte? Porque eu acho que é natural de todo grupo teórico, religioso, querer que a sua ideia se espalhe. Por exemplo, eu era muito ligado à teologia da libertação. A teologia da libertação tinha um projeto social político. O PT é fruto desse projeto político. E nós não chamávamos
teologia da dominação, a gente falava teologia da libertação, das opressões, mas era uma proposta política. Então, todos os grupos têm, o feminismo tem, todos os grupos têm uma proposta de organização e querem que essa organização... Agora, o que aconteceu que eu sinto que, como a mudança da sociedade passa principalmente por uma conversão individual, eu acho que o que tem revoltado muitas pessoas, não só evangélicos, também muçulmanos, é o crescimento de uma cultura hedonista, de certos valores de desvalorização da família tradicional, tudo isso. Então, eu sinto que eles sentiram, apesar de Bolsonaro não ser nada disso, né? Mas ele tem um discurso de dar guarita a uma política educacional que não propaga essas ideias que muitas vezes a esquerda tem de desvalorização da família, e tudo isso. Então, e essas lideranças se entraram muito, e foram muito aprisionados clientelisticamente e financeiramente pelo governo Bolsonaro. Então, não é... houve um partido evangélico que se criou, mas não é necessariamente por uma teologia da libertação, é por uma esperteza política, e eles fazem um tipo de jogo que eles, para se fortalecer dentro dessa estrutura política que tem benefícios, por exemplo, eu lembro, durante a campanha do Ministério da Saúde, pastores ganharam muito dinheiro, né? E assim, por conta de políticas clientelistas que davam dinheiro, várias coisas que foram feitas. Então, isso aprisionou essas pessoas nessa estrutura política que não é por uma teologia da dominação, é por uma outra coisa. E eu acho que, na verdade, as pessoas que estão se posicionando à direita têm muito a ver com a pauta de costumes, né? Onde o Lula tem o respeito, mas grande parte das esquerdas, por começar por Marx e Engels, que fala família, uma criação burguesa, não sei o quê. Então, tudo isso transpira e criou uma desconfiança muito grande de projetos mais de esquerda, né? E de uma intelectualidade de artistas que propagam uma visão que muito do culto, do prazer, mas não por uma teologia da dominação, por uma reação, e que foi apropriado por uma cúpula evangélica que beneficiou muito, e eles manipulam isso. É um pouco a minha posição, que eu percebo. Gutenberg também quer falar, eu também gostaria de falar, não sei se é Helene também, mas Daniel, fica aí bem à vontade para você dialogar com o que foi dito até agora, tá? Ok, eu só estou, assim, a gente tem, o tempo está um pouco curto, né? Mas eu acho que é melhor depois fazer um comentário mais geral, né? Talvez pontuar algumas coisas, né? A partir das observações e perguntas de vocês. Você acha melhor assim, então, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Ok, então Gutenberg, depois eu, né? Helene também, né, Helene? Então eu fico depois de Helene, então. Eu tenho observado que, dentro das próprias instituições, por ser religioso há mais de 40 anos, existiu na evolução interna uma quebra de paradigma entre a liderança com muita sabedoria, mas muito velha, e os jovens que têm novas ideias, com tecnologia, e isso que meio que implode, né, fazendo uma radicalização interna. E essa radicalização interna, ela geralmente, o que acontece nas igrejas é o que acontece na sociedade. Então, o que acontece na igreja que está no Morro do Vidigal é o que acontece na sociedade. O que acontece na igreja que aqui em João Pessoa, onde eu moro, é o que acontece na igreja, acontece lá fora também. E com isso é que começou, eu imagino, e gostaria muito de receber uma cópia também do estudo do Daniel, que me parece algo muito importante, é que, por exemplo, o homeschool, né, que é um dos pilares que
que ele citou. Eu conheço um caso específico que um grupo de crianças que fazia homeschool, para não se contaminar com coisas que não fosse religiosa de sua própria religião, e resolveram fundar uma escola. Então, os pais dos alunos que faziam homeschool, eles decidiram formar uma igreja, desculpa, uma escola, e colocaram o nome da escola, um nome muito católico, né, da Mãe de Jesus Cristo, inclusive, é o nome que ele colocou na escola. Então, mas a escola, para você estudar lá, você tem que ter um poder aquisitivo financeiro muito alto para comprar aquele fardamento padrão, aquela bolsa padrão, aquele sapato padrão, aquele horário padrão. Então, tudo isso, eu imagino bem que lá na época de Abraão, quando ele tinha 2 filhos, né, de 2 mulheres diferentes, quando ele tinha Ismael, filho de Agar, que deu origem ao povo árabe, e depois, quando ele teve seu neto, que teve o nome de Isaac, depois mudado para Israel, que era dos tribos de Israel, e durante muito tempo esse pessoal trabalharam juntos, eles viviam juntos, porque eles não tinham religião entre eles, não existia essa necessidade de um mostrar que era mais importante que o outro. Depois surgiu 2 religiões, que separou o pessoal pelo radicalismo que nós encontramos hoje. Então, eu convivo com essa realidade, né? E verifico que essas transformações que vêm acontecendo e que precisamos entender realmente que todo radicalismo, né, pela professora Maria Luísa e agora aqui também, se eu sou de esquerda, é porque eu sou do PT. E a pessoa pode ter uma ideologia de esquerda, sendo pró-Bolsa Família, pró-Bolsa Alimentação, pró... O indivíduo não quer dizer que ele é de esquerda no sentido literal de Karl Marx e tudo isso que temos lá no passado. E a pessoa ser de direita também, quando era jovem, na escola, cantava o hino nacional, fazíamos oração antes de começar a aula. E eu não me sinto de direita, né? Em 75, no regime militar, eu servi o exército, né? Então, por eu ter servido o exército em 75, não me torna uma pessoa de direita. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos é sermos nominados pelo que as pessoas entendem que nós somos. Então, é o maior desafio que nós temos no momento. Helene? Obrigada pela apresentação. Eu acho que esse tema é bem de hoje e estou no Canadá e vocês aqui coisas parecidas. Então essa análise vale para entender também o que está acontecendo aqui. Lembro que na Brasco, eu acho que Salvador, nós temos... Helene, está ruim a comunicação. Não está dando para acompanhar. Acho que é alguma coisa... será que é na internet? O que é que será? A gente não está conseguindo acompanhar. Eu vou tirar o microfone. Agora, a câmera, né? Melhorou? Sim. Melhorou. Será que melhorou agora o som? Sim. Ok, eu vou me aproximar. Tá. Então, eu lembro de um seminário que nós fizemos, e, Emma, você tinha convidado um teólogo falar, e eu acho que a gente tem que... existe tudo isso, essa análise que foi colocada, mas a gente tem que entender melhor também por que as pessoas vão procurar esse modo de viver e das igrejas, porque tem aqueles da elite, que vão, talvez, que são bem do lado econômico, mas também aquelas pessoas que não se encontraram na Igreja Católica e na teologia da libertação. Então, aqui tem um autor chamado Samuel Vessier, que agora me
me chama a atenção que ele tem escrito um livro chamado Homo Fragilis, e ele fez uma análise da sociedade de hoje, que as pessoas vão se sentir cada vez mais vulneráveis e precisam do governo para dar uma segurança. Então, né, estamos numa volta de uma política conservadora em geral. Mas, para mim, eu estou nesse caminho de saber, de entender melhor como que as pessoas, por exemplo, em Ottawa, houve situações que pessoas de extrema direita pegaram um rumo para tentar reverter até o governo. Então, e tem a ver muito com essa questão da religião. Eles usam, como você colocou bem, esse tema como se fosse cristão, como se fosse de Deus. Terminou, concluiu, Helene? Concluí. Eu acho que Thank you. sim. Obrigada. Muito bom também lhe ouvir, né? Helene está falando do Canadá, né, de Ottawa. Direto do Canadá. Sim, exatamente. Ottawa, Canadá. Muito bom ter você aqui também com a gente. É um prazer. Eu acho esse tema um tema assim que é muito estimulante, é muito intrigante, e ao mesmo tempo ele é muito assim complexo, né? Muito complexo. E assim me mobiliza quando você, Mar, fala assim da questão da história da família, né? Porque assim, e aí eu remeto um pouco à fala, volto à fala de Daniel, quando ele fala do movimento, né? O conservadorismo, né? A questão conservadora e a questão reacionária. Achei interessante isso que você colocou, Daniel, porque assim, o conservadorismo, se ele se pega a manter coisas que são contrárias às nossas humanidades, aquilo que é demasiado humano, é violento, é opressor, né? Então, por exemplo, quando você falou, Emar, da questão da família, que há um movimento, o pessoal da esquerda que é contra a família, eu acho aí meio problemático isso. Porque de que família estamos falando, né? Porque me parece que o ser humano, por mais que ele tenha orientação sexual diferente da, né, hegemônica, a instituída, né? Está sempre se buscando uma família. O ser humano tem necessidade de constituir família. Então, eu acho que a gente querer manter o modelo de família que não dá mais conta de nós, como humanidade, eu acho que é reacionário, sabe? Agora, conservar princípios, né, de respeito, sabe, de manter o cuidado com o outro, de, não, por exemplo, não se colocar com posturas tão devassas como aquelas, né, que estavam anteriormente aqui, né, ao vivo, querendo agredir a gente, né, porque se parte aí de uma... Utiliza-se os corpos, a sexualidade para agredir, né, para chocar. Isso, sim, tem que ser superado, isso tem que ser realmente rejeitado, rechaçado. Mas o corpo, a sexualidade, o prazer, eu acho que ficar no nível de enfatizar a repressão e a negação do prazer, eu acho que é ser reacionário, sabe? Então, a gente precisa relativizar e contextualizar de que família estamos falando, né? E o que é que na família é importante preservar, sem violentar as outras formas de família, não é? Então, uma família, para existir, não precisa destruir as outras famílias. A questão do respeito ao outro, ao respeito à convivência social, né? Ao amor, eu acho que isso, não, ao prazer, eu acho que não é uma coisa que a gente tem que colocar como uma coisa que tem que ser negada, porque nós, inclusive, nós, como sociedade, adoecemos, e eu vejo muita gente adoecendo psiquicamente, exatamente em bases conservadoras, na perspectiva reacionária do termo que a gente está colocando aqui, né? Então, o conservador que tenta negar aquele movimento de vida que os seres humanos têm de buscarem ser eles mesmos, né? Dentro da sua própria singularidade, ou das suas singularidades, dentro de uma sociedade, como Ben Gutenberg colocou, que é injusta, que é violenta, que tem muitas contradições. E vem um sistema que fica querendo impor modelos de vida, modos, né,
de vida para as pessoas e que negam essa expressão dessa singularidade ou dessas singularidades, é violento. Então, assim, em nome de quê? De conservar o quê? Conservar a repressão, manter a vida represada em busca de uma felicidade pós-morte, além da vida, sabe? Então, acho que são questões para a gente pensar, porque tem coisas da perspectiva da família, da sociedade, das convivências, das relações, que são muito antigas, que eu acho que precisam ser conservadas, sabe? Como a cultura, tem muitos valores culturais que precisam ser preservados, né? Até em respeito à nossa ancestralidade, à nossa história. Agora, em nome de manter certos princípios, a gente trabalhar e abraçar grupos, e se envolver com grupos que negam a vida, a expressão do ser humano, a expressão autêntica dos seres humanos, em nome desse modelo aí instituído que muitas igrejas evangélicas e católicas tentam impor até hoje às pessoas, isso é violência, isso é negação da vida. Eu acho que é como, na minha forma leiga de ser cristã, eu lembro que da máxima que diz, né, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, né? Acho que é uma fala de Cristo, né? Então, mas não é a vida que o outro coloca e quer formatar e impor para as pessoas para que elas se aprisionem, adoeçam e vivam nessa loucura, porque, como o próprio trabalho de Daniel traz, uma pessoa dizer que expressar falas que são discriminatórias a certos grupos humanos e até desejar a morte, a violência, o estupro e tantas outras violências, e essa pessoa se dizer cristã e dizer que aquilo não foi uma brincadeira, que aquela pessoa é boa, sabe? Então, o que é isso? Que tipo de funcionamento psíquico está acontecendo aí com esse sujeito ou esses sujeitos que se nega que isso? Negar dizer, por exemplo, dentro de uma ótica de uma religiosidade ou dessa manutenção desses valores, desses princípios, que é importante que haja golpe, ou que nunca houve golpe aqui no Brasil, né? Que a ditadura, não houve ditadura, que não houve tortura, sabe? Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque senão a gente está adoecendo muito psiquicamente, e isso não vai levar a lugar nenhum em termos do que eu acho que Cristo deixou para nós, porque eu vejo tanta beleza e tenho tanto encantamento, sabe, com a mensagem evangélica, eu não estou falando do Velho Testamento, estou falando do Evangelho, né? Mas aí, Daniel, me desculpa aí a minha expressividade e se alongou. Fique aí à vontade para você colocar aí suas expressões, né, do seu lugar de fala, porque eu falo do meu, né? Jonas acabou de se inscrever, né? Quem? Jonas. Então, Jonas, fique à vontade aí, que eu já tinha pensado que a gente tinha encerrado. Desculpa aí, Jonas. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Quero parabenizar, né, essa oportunidade de estar participando com vocês. Sou colega de pastor Daniel, colega de ministério. A gente conviveu esse período tão difícil que é marcado, né, no Brasil, que foi a eleição em 2018, e realmente ficou muito evidente essa questão da teologia do domínio. Eu mesmo, fora do Brasil, estava em Portugal, fazendo doutorado em sociologia, e a gente interagia e ao mesmo tempo sentia os impactos de pensar um pouco fora da caixa, né? Diferente, né? E foi preciso até bloquear muita gente nas redes sociais, né? Por conta do posicionamento naquele momento, e que era até, do ponto de vista até mais moderado, que eu estava postando, estava apoiando na época a Marina Silva, né? E para muitos me chamaram de comunista, de petista, de tudo que é. Então a gente está vivendo nesse tempo que foi até falado também, né, do enquadramento, de querer enquadrar as pessoas dentro das caixinhas,
E que é o pior, eu acho também, que é a questão do cancelamento, né? E isso foi muito visível para aqueles que pensavam fora, né, vamos dizer assim, na tentativa do pensamento hegemônico de fechar com o candidato e achando que aquele candidato é enviado por Deus e que ia salvar o Brasil e assim por diante. Isso foi muito forte, né? Tanto eu como o meu colega pastor Daniel naquele momento, e ainda nos tempos de hoje, embora não tão intenso como na eleição do 2018, foi muito forte, né? Eu queria mais colocar essas questões, né? Esse enfrentamento que hoje a gente tem, por conta dessa teologia de domínio que tenta invadir as igrejas, e por isso, quem pensar contrário é enquadrado e até cancelado. Era isso mais que eu queria falar. Ok. Agradecer, pastor João, que está aqui, né? Também Severo, também um amigo nosso da igreja, também está aqui. Perseveraram, né? Para poder entrar na live, depois de toda aquela turbulência. Assim, não tem como eu responder todos os pontos que foram levantados aqui, né? Mas eu queria dizer uma coisa que o Eimar levanta, teologia do domínio, ou interesses paroquiais, né? Vamos dizer assim, menores, um certo clientelismo religioso. O que eu quero pontuar, eu sei que esse tema, teologia do domínio, ele é polêmico, né? Nem todo mundo aceita sequer o termo teologia para se referir a essa visão, né? Digamos, esse movimento, vamos dizer assim. Mas, assim, eu creio que a coisa saiu desse clientelismo, muito em nível local, regional, que sempre houve, de certa forma, aquele vereador, prefeito, aquela pessoa que vai, se eu pedir votos para ele, ele vai me ajudar aqui com 1 milheiro de tijolos, né? Ou conseguir a doação de um terreno, coisa parecida. Isso ganha uma dimensão de projeto de poder, e há, sim, aqueles que participam disso sem saber que há sequer esse termo teologia do domínio, que, na verdade, pegam carona como a brecha da oportunidade para obter algum tipo de vantagem, de benefício, né? Mas isso não nega o fato de que existe, sim, uma articulação, inclusive internacional, né? Tenho nomes, né, de organizações, de pessoas, que eu, obviamente, não tenho como a gente detalhar aqui. Recentemente houve um grande evento no Brasil, né, que aconteceu aqui no Recife, aconteceu em Curitiba e aconteceu em Brasília, e reuniu milhares de pessoas. E esse evento ele tem uma conexão, sim, com essa visão da teologia do domínio. Não sei, Gutenberg, até que ponto a gente pode atribuir essa mudança a uma questão geracional, né, uma crise de liderança nas igrejas. Talvez seja, vamos dizer assim, aquilo que Jesus chamava de fermento, né? O fermento dos fariseus, que ele alertou, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. É aquilo que vai levedando a massa por dentro, e no momento que as condições se apresentam, ele surge, né? A massa leveda e aparece, né? Talvez seja nesse sentido. E aí eu queria só fazer, eu acho que já caminhando para o encerramento, né, Cida e professora Marisa, nesse Sim. sentido. Já são 9h11, né? Já são 9h11. Falar assim, a questão de direita e esquerda, é claro que isso são critérios, né, de enquadramento, que eles são arbitrários, de certa forma, né? Mas eu posso citar aqui várias figuras do cristianismo. Falar do cristianismo porque é de onde eu falo, né? Que não quer dizer que seja exclusivo dos cristãos isso. Mas eu tenho exemplos históricos, por exemplo, Bartolomé de Las Casas, no século XVI, que foi missionário na América, né? Hoje, América Latina, que defendeu o direito dos índios, né? dos indígenas, melhor dizendo, dos povos originários,
contra a exploração colonial, né? A pessoa que levantou a voz, isso lá no século XVI. Você tem o movimento de John Wesley, que depois se tornou o que hoje a gente conhece como Igreja Metodista, né, no século XVIII, que foi fundamental para a abolição da escravatura, acabar com o tráfico de escravos, né, os direitos dos trabalhadores em plena efervescência da Revolução Industrial. A gente não tem como não falar de Martin Luther King, né, que era um pastor e era um ativista pelos direitos humanos e pelos direitos civis, né, e pagou com a vida para iniciar uma mudança profunda, né, nos Estados Unidos. Falando de alguém assim mais ligado à teologia da libertação, inclusive, né, Dom Oscar Romero, né, de El Salvador, e foi morto enquanto celebrava uma missa. E ele denunciava a repressão do regime militar, né, naquela época, defendia os pobres, e ele pagou com a vida também, né, e ele defendia o que hoje a gente poderia dizer, não, isso aí é uma coisa exclusivamente de esquerda, né? E falar ainda da Igreja Católica, a própria doutrina social da Igreja, né, a partir da encíclica Rerum Novarum, que é do final do século XIX, Leão XIII, onde ele traz o direito dos trabalhadores e a questão da exploração e tudo mais. Então, tem um percurso histórico que a gente, hoje, as pessoas olhando para isso, iriam chamar de comunista, de esquerdista, ou isso ou aquilo. Então, o cristianismo, na sua essência, ele tem, sim, um alinhamento com visões humanistas, né? É claro que não é apenas isso, mas é o que faz parte, sim, da forma de ser cristão. E enfatizar aquilo que eu falei, né, na minha fala, eu disse, não tem sentido falar em domínio, tem sentido falar em serviço, não em domínio, são coisas completamente diferentes, né? Então, eu queria, assim, concluir fazendo essa reflexão, né? Não sei se eu consegui contemplar aí tudo que vocês trazem, né? Mas eu lembro de uma música, né? Que é de um nordestino, que não é evangélico, né? Mas que eu vejo muitas vezes como uma oração que poderia estar na boca de qualquer pessoa que diz professar, né, cristianismo, que é a música do Alceu Valença, Tomara, meu Deus, tomara. Então, tomara que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara que o nosso amor se declara muito maior, não para em nós. Então, eu creio que ser cristão é ter esse anseio também. É um anseio de uma nação solidária, de um mundo onde as pessoas realmente se respeitem, independente da sua fé, da sua filiação, das suas características, né, pessoais. É um desafio muito grande que a gente vive hoje. Essa situação, ela, infelizmente, está longe de deixar de prosperar, né, por vários motivos, mas eu acho que quem quer realmente algo diferente tem que ter essa coragem, né? É isso, Cida. Marisa, você quer falar alguma coisa para finalizar? Só agradecer, né, a presença de todas, né, pedir desculpas pelo que houve no início, que também faltou, né, fugiu ao controle, mas também dizer, nessa linha de Daniel, que o amor é tudo, né? Eu acho que o amor, ele inclui, ele não gera ódio. Eu acho que qualquer movimento político que envolva, né, seja permeado pelo ódio, não pode ser considerado um movimento cristão, né, uma ideia cristã. Então, assim, se o domínio for do amor, que seja ele. E o amor é inclusivo, ele é respeitoso, né? Ele conserva
princípios importantes, né, da humanidade, e que a gente siga assim, né? Certo. Agradecer a todos os presentes, né? Foi muito bom, um tema assim bem instigante, né? Que eu acho que uma live só a gente não consegue contemplar todo esse assunto, que é um assunto extremamente importante, que fala realmente da nossa fé, não é verdade? Que a fé não é só a religião, é fé na vida, é fé no homem, né? É fé no que virá. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar mais para frente, se possível, a gente está retomando esse assunto com um certo cuidado para que não aconteça mais o que aconteceu no início, mas que perguntas tão interessantes e questionamentos tão instigantes para a gente possam ser contemplados pelo nosso querido Daniel, né, que foi de extrema